Olá amigos, tudo bem? Essa semana aí estava compartilhando algo a respeito da Palavra de Deus com os colegas de trabalho, meus amigos ali no serviço. E Deus me tocou em uma palavra que eu desejei muito também compartilhar com vocês aí que tem nos acompanhado no canal. E desde já eu agradeço o seu incentivo por estar aí nos ajudando a levar a Palavra de Deus através das redes sociais. A palavra que Deus me tocou foi em Mateus 18, quando os discípulos chegam até Cristo e eles perguntam assim, ó, mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde para eles falando assim, olha, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, e diz assim, ó, a verdade é que se vocês não se converterem e não se tornar como a criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Porque aquele que não se tornar humilde como uma criança, a pessoa que se tornar humilde como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Então algumas coisas ali nos chamam a atenção. Primeiro, que o que nos chama a atenção ali nessa passagem é que os discípulos, até então, antes de Jesus chamarem eles para serem os seus discípulos, ou para fazer parte do ciclo de amigos de Jesus, eles não eram nada na sociedade. Ninguém dava valor para os discípulos. A maioria deles eram pessoas talvez analfabetas, pessoas que viviam em uma região desprezada. Tanto que em Atos você vê lá no evento de Pentecoste que o que acontece quando eles aparecem ali falando em outras línguas, as pessoas olham e falam assim, mas esses aí são galileus, pessoas humildes, pessoas, como que eles falam nas nossas línguas? Então essas pessoas não eram nada perante a sociedade. E Jesus chama eles e agora eles faziam parte do quê? Do grupo que andava com o Mestre. Do grupo que andava com o Criador, com o Messias. E agora talvez eles se esqueceram um pouco das suas origens, né? Se esqueceram que eles eram pessoas desprezadas pela sociedade. Um era pescador, o outro era cobrador de imposto e assim por diante. Pessoas que não eram bem vistas e agora eles já haviam se esquecido de quem era. E agora a grande pergunta que eles fazem a Cristo é, quem é o maior? Eles queriam o status, eles queriam, havia uma briga por quem queria ser o maior ali no reino dos céus. E aí Jesus responde algo interessantíssimo para eles, falando assim, olha, se vocês não se converterem, primeiro que Jesus ensina assim, ó, vocês ainda não são convertidos. De maneira nenhuma, se vocês não se converterem e não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Aqui me chama a atenção porque Jesus fala para os seus discípulos que ainda eles não eram convertidos. Olha, se vocês não se converterem e se tornar como uma criança, de maneira nenhuma vocês entrarão. Eles perguntam quem era o maior no reino dos céus, quem seria o maior. E Jesus fala para eles, olha, se vocês não tomar cuidado, vocês nem vão entrar. Então, ele fala assim, porque aquele que se tornar humilde como uma criança, se tornar como uma criança, aqui falando de prudência, falando de simplicidade, este é o maior no reino dos céus. Jesus ele faz um paradoxo, enquanto para a sociedade você tem que ser o tal, tinha que ser alguma coisa para ser o maior, no reino dos céus é diferente, você precisa ser o menor. Você precisa se tornar simples como uma criança. Então são algo assim que Deus ele me tocou para que muitas vezes nós perdemos as nossas origens. Esquecemos de onde saíram muitas pessoas que não eram nada perante a sociedade e depois conseguem galgar algumas posições e hoje são alguma coisa porque Deus assim o permitiu. De repente começa a esquecer de onde veio, começa a esquecer que Deus que colocou ela naquele lugar. E aí começa a ter algum tipo certo de egoísmo, alguma altivez, né, soberba, e esquecem que Deus colocou ela ali. E aí, muitas das vezes vem aquela vontade, né, fala assim, não, mas eu sou o cara. Perante Deus eu sou o tal, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo. Perante Deus eu sou o maior. Tudo isso é sinal de que essa pessoa não se converteu. Essa pessoa ainda está demonstrando sinal de carnalidade. Ou seja, precisa voltar, fazer uma reflexão, olhar para a sua vida e falar assim, não, eu preciso ainda me converter a Cristo. Eu preciso ser como Cristo, porque Cristo ele era uma pessoa humilde. A Bíblia vai dizer que lá em Filipenses que ele, sendo da forma de Deus, não usurpou-se por ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo, humilhou-se e tornou-se como servo, se tornando como homem, e como homem sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo fala assim, lá em Filipenses, falando assim, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo.
Ou seja, precisamos ser igual a Cristo. Não é porque eu perante a sociedade sou um empresário, sou o diretor de uma empresa, sou um advogado, sou um juiz, sou um delegado. Não é porque eu exerço uma função dentro da igreja que eu sou alguma coisa. Eu preciso ser humilde igual a Cristo. Tudo isso é legal ser? É legal. Mas foi Deus que permitiu ser assim. Todos, perante a sociedade, são servidores. Então, fica aí essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que Deus abençoe a sua família, e que nesse ano de 2016 venhamos juntos compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais, e que venhamos ter esse sentimento, o sentimento que houve em Cristo. Precisamos o que para ser o maior perante o reino dos céus? Precisamos nos tornar simples como uma criança. Precisamos ser humildes, reconhecer que Deus é quem tem nos colocado e tem nos dado os dons, tem nos dado os privilégios. É Deus quem tem dado tudo para nós. E só assim, Jesus fala, quando você se tornar como uma criança, então vocês serão maior no reino dos céus. Quer ser grande, quer ser o maior? Precisa aprender a servir, precisa aprender, ou precisamos, aprender a ser como Cristo. Obrigado mais uma vez. Eu te agradeço aí, você que está inscrito no canal, você que está me ajudando nessa missão. Que Deus abençoe a sua vida.